E aí pessoal, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta. Já pensou na viagem dos seus sonhos? Acesse nossas redes sociais no Instagram, Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube. Basta pesquisar Rófagos Turismo e nos acompanhar. Você vai ter dicas de viagens, documentos necessários, pacotes promocionais e ainda o que é melhor, concorrer a prêmios incríveis, como descontos em viagens, traslados, ingressos para eventos diversos e muito mais. Não perca mais tempo. A viagem mais incrível começa aqui. Rófagos Turismo. Para começar, gostaria de fazer uma pergunta. Quando você pensa em Maranhão, o que vem à sua cabeça? Se você pensou em Lençóis Maranhenses, você está no lugar certo. Aqui vamos falar de outras diversidades do nosso estado, tão rico em cultura e natureza, que oferece uma gama de oportunidades para o seu cliente. Vamos começar nosso roteiro pela capital, São Luís, e suas diversas opções de lazer. Através de São Luís, é possível propor um roteiro de cultura, sol e praia que vai conseguir atender a demanda de todo o perfil de cliente. E quando a gente fala em Maranhão, a gente não pode só pensar em Lençóis Maranhenses, porque nós temos aqui, a partir de São Luís, uma grande oferta de atrativos, de produtos para serem desbravados. Começando pela capital, para quem não conhece, São Luís é uma capital com título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, dado seu rico acervo histórico arquitetônico, que é visto no nosso centro histórico tão rico e tão belo. São mais de 3.500 casarões catalogados com estilo colonial que podem ser vistos aqui em São Luís. O Maranhão é um estado extremamente rico em cultura e aqui em São Luís é possível vivenciar um pouco do que nós oferecemos através das nossas manifestações culturais. Então, para quem gosta de tradições culturais, para quem gosta de diversidade, São Luís é o lugar perfeito. Na capital é possível visualizar o tambor de crioula, que é uma dança extremamente típica, com origem africana e que é muito viva na cultura da cidade. Andar pelo Centro Histórico de São Luís nos proporciona conhecer um pouco mais sobre essa diversidade, sobre essas danças tradicionais, como é o caso do tambor de crioula. Durante o mês de junho é possível conhecer o tradicional São João do Maranhão, que aqui em São Luís é realmente muito expressiva e forte essa tradição cultural do nosso estado. São diversos grupos de apresentações com diferentes sotaques. O que são esses sotaques? São os ritmos que compõem essa festa e essa lenda do Bumba Meu Boi de uma forma rica e expressiva e que é demonstrada de diferentes formas através desses grupos. São mais de 400 grupos de Bumba Meu Boi que durante o mês de junho invadem a cidade e proporcionam essa festa tão tradicional do Maranhão.
São Luís também é uma cidade que dá acesso à natureza através das nossas praias. Com uma extensa faixa litorânea, a cidade de São Luís apresenta praias de fácil acesso que proporcionam deliciosos banhos. Então, quando a gente fala em São Luís, a gente não pode pensar somente em centro histórico, porque nós temos aqui também praias de fácil acesso que proporcionam passeios maravilhosos dentro da nossa cidade. Além disso, é uma cidade com um forte potencial de vento que proporciona a prática do kitesurf, esporte hoje tão procurado no mundo e que aqui no Maranhão nós temos o privilégio de sermos um estado abençoado em vento que proporciona essa prática cada vez mais buscada aqui no nosso estado. Próximo a São Luís, a gente tem outras opções de lazer que compõem esses roteiros. Então, quando a gente fala em vender Maranhão, nós não podemos ficar somente limitados a Lençóis Maranhenses, porque estando em São Luís, é possível sim diversificar essa oferta e compor com outras cidades, como por exemplo Alcântara, que fica aqui próximo, é no continente. A travessia é feita de barco, os barcos saem diariamente e também é possível ser feita de carro através da travessia do ferryboat. O que fazer em Alcântara? Alcântara é um destino cultural com uma oferta de história e tradição muito grande. Então, em Alcântara, a gente consegue fazer city tour, que vamos conhecer ali aquele museu a céu aberto, que é o que de fato define essa cidade. Além da oferta cultural proposta por Alcântara, nós temos também o turismo de experiência. A comunidade de Tamatatiua nos proporciona vivenciar uma experiência extremamente diferente com a produção de cerâmica, tão tradicional daquela comunidade. Você pode visitar essa comunidade e aprender um pouco mais com eles, vivendo ali um pouco dessa cultura de produção da cerâmica que é tão tradicional na região. Além disso, a gente tem também a festa que acontece no mês de maio, a festa do Divino Espírito Santo. É uma festa tradicional católica e que realmente muda todo o cenário da cidade nesse mês de maio. A cidade se prepara para receber essa festa, que geralmente acontece na segunda quinzena de maio. Estando aqui, não deixe de visitar, não deixe de conhecer essa festa tão tradicional. E não se esqueça de provar o doce de espécie, que é um doce muito tradicional da região, feito de coco, que você vai comer no Maranhão e aonde você for. Mas estando em Alcântara, você vai comer o doce tradicional daquela cidade que compõe a gastronomia do nosso estado. Outra opção de lazer próxima a São Luís é a cidade de Raposa. Essa cidade cresceu em função da pesca e do artesanato. E hoje, o forte nessa cidade é o turismo náutico e a produção da renda. Então, chegando em Raposa, você já visualiza um corredor de produção da renda de biuro, tão tradicional nessa cidade. Seguindo a produção do artesanato, a gente consegue chegar ao porto de onde saem os principais passeios náuticos que dão acesso às fronhas maranhenses. As fronhas maranhenses têm esse nome por alusão aos lençóis maranhenses, porém em pequena proporção. Lá também é possível tomar banho de mar e fazer esse passeio de turismo náutico que pode ser de 2 horas ou de 4 horas, a depender da disponibilidade do seu cliente. Não deixe de provar também a tradicional gastronomia da cidade. Como eu mencionei, a cidade cresceu em torno da pesca. Então lá é possível comer peixes frescos, mariscos frescos e principalmente as ostras, que no passeio náutico é possível também fazer a experiência da cata da ostra para que você prove a ostra que você mesmo vai pegar. Então Raposa, como eu mencionei, é uma cidade próxima a São Luís e a gente consegue complementar o nosso roteiro da capital, visitando não só São Luís, mas Alcântara, Raposa, compondo aí um roteiro mais diverso, com possibilidade de estar pelo menos 3 dias em São Luís. Não podemos pensar no Maranhão, não podemos pensar em São Luís somente com a proposta de chegar na capital e ir até os Lençóis Maranhenses. A gente consegue sim fazer um roteiro mais completo, estando em São Luís e visitando todo o nosso entorno, que é tão rico e diverso, e proporcionar ao turista uma viagem mais rica, com maiores experiências dentro do nosso estado. Como eu mencionei, o Maranhão é um estado extremamente diverso. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre aventura e natureza no nosso estado. E claro que a gente não pode deixar de começar falando do nosso grande cartão postal, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Para quem não sabe, como eu mencionei, os Lençóis Maranhenses são de fato um parque nacional. O que significa isso? É uma área de preservação, porque temos 155 mil hectares de área de parque,
É uma extensão enorme, para quem não tem ideia do tamanho, é comparado ao tamanho da cidade de São Paulo. Isso tudo de uma beleza única e rara que está aqui no Maranhão, que de fato são Lençóis Maranhenses. Bom, Lençóis Maranhenses a gente tem duas entradas principais, através das cidades de Barreirinhas e Santo Amaro. Nessas cidades existem características diferentes para agradar a todo tipo de público. Para quem busca uma infraestrutura de serviços maior, a gente sempre recomenda a entrada por Barreirinhas, que é uma cidade que realmente oferece uma maior oferta de infraestrutura de hotéis, bares, restaurantes, para atender um público mais específico e exigente. A travessia para o parque ela é feita em carro 4x4 com guias credenciados. Lembre-se sempre, o passeio não pode ser feito sozinho, você só consegue entrar no parque com carros credenciados e com guias, tá? A travessia, dos passeios através de Barreirinhas acontecem 2 vezes ao dia, com saídas pela manhã e com saídas pela tarde. Em torno de 50 minutos você já está dentro do parque e pode desfrutar de toda a beleza dos principais circuitos comercializados no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Em Barreirinhas é possível também fazer outras atividades para incrementar esse roteiro. De fato, os Lençóis Maranhenses são o nosso principal atrativo, mas temos outros produtos também que vão agregar essa sua viagem, como por exemplo, passeio náutico no Rio Preguiças, que é um passeio feito durante todo o dia, passando por 3 comunidades e finalizando em Caburé, que é realmente uma vila encantadora que tem lá o encontro do rio com o mar. Lá é o final desse passeio, que você pode desfrutar também da gastronomia local, baseada em frutos do mar. Próximo a Barreirinhas, temos o outro destino extremamente importante para o nosso estado e que vem crescendo e sendo procurado cada vez mais, chamado Atins. É também uma vila de pescadores e apresenta excelentes serviços de hotelaria e de restaurantes. Para quem gosta de contato com a natureza, recomendamos esse destino, que ainda é bastante pitoresco e por isso, para quem gosta desse lugar mais intimista, Atins é uma boa opção. O acesso a Atins é feito de 2 formas, de 4x4 e também de barco através do Rio Preguiças, que também é um passeio maravilhoso até chegar em Atins. Então a opção de você estar em Barreirinhas, conhecer os Lençóis Maranhenses e ir para Atins fazendo o passeio do Rio Preguiças é uma excelente oportunidade de conhecer 2 destinos em um só. Atins é hoje tão procurado e importante porque a gente tem ali o encontro do rio com o mar e a gente tem também acesso aos Lençóis Maranhenses. É um destino também bastante evidenciado pelo kitesurf. Temos praticantes de todo mundo que buscam Atins para praticar o kitesurf pelas suas condições excelentes de vento e de posição geográfica que proporcionam um velejo espetacular. Vamos falar agora um pouco sobre a outra entrada dos Lençóis Maranhenses, que é a cidade de Santo Amaro. Santo Amaro, para quem busca um lugar mais tranquilo, é a cidade que realmente indicamos para conhecer os Lençóis Maranhenses. É uma cidade menor, com uma infraestrutura de serviços menor, realmente para quem busca sossego, tranquilidade, Santo Amaro é o lugar ideal. Em Santo Amaro, o acesso ao Parque Nacional dos Lençóis é mais rápido. Em torno de 15 minutos você já está dentro do Parque Nacional, visitando as principais lagoas. As lagoas, elas apresentam uma extensão maior de água e dunas mais altas. E por isso, muita gente também busca por ter um visual mais amplo dos Lençóis Maranhenses. Vale lembrar que a gente tem também aqui o passeio, o trekking, que é feito saindo de Atins, chegando em Santo Amaro. O trekking, obviamente, é um produto mais específico, para um público mais específico e segmentado, mas é uma excelente opção para quem deseja se aventurar e se encantar com os Lençóis Maranhenses, porque as paisagens serão únicas e não vistas nos passeios tradicionais. Em torno de 2 a 5 dias você pode fazer esse trekking. Além de todo esse contato com a natureza, o trekking também proporciona experiências com comunidades, porque todo o suporte no passeio é feito nas comunidades dentro do parque. Então você vai realmente dormir, comer, ter toda uma estrutura de apoio com essas comunidades que recebem tão bem os turistas. Muitas pessoas perguntam em relação ao acesso aos Lençóis Maranhenses.
Como eu mencionei, temos 2 portões de entrada e o que vale é realmente entender qual é o perfil do seu público. Para quem busca um público como público de terceira idade, nós recomendamos o acesso por Santo Amaro. De fato, o acesso para esse público é mais fácil, mas o importante é frisar que não existe restrição, os lençóis maranhenses são acessíveis para todo tipo de público, para todo perfil de público e idade. Vamos falar agora de outro destino, o Delta das Américas, também conhecido como Delta do Parnaíba. Vale lembrar que esse destino, que também é comercializado pelo Piauí, é feito praticamente todo no Maranhão. 70% do Delta está dentro do Maranhão e toda a visitação turística é feita no nosso estado. O Delta das Américas é o 3º maior delta oceânico do mundo. É formado por imensas florestas de manguezais e composto de mais de 70 ilhas que proporcionam os passeios náuticos, as visitas de fato ao delta. Uma imersão nesse cenário único de beleza rara que está aqui no nosso estado. O Delta das Américas é possível ser visitado através da cidade de Tutóia, que fica em média a 465 quilômetros de São Luís. O acesso principal é basicamente feito pelo mesmo acesso que vai aos Lençóis Maranhenses. E é por isso que a gente sempre recomenda, quando estiver nos Lençóis Maranhenses, aproveite a visita também para conhecer o Delta, porque está bem próximo e a gente tem mais ou menos uma similaridade de produtos quando se fala em natureza. Além dos passeios náuticos no Delta, Tutóia é uma cidade com excelente característica para a prática do kitesurf e hoje é um destino bastante procurado para quem gosta de realmente praticar esse esporte que é tão buscado no Maranhão. Além disso também, a gente consegue viver experiências dentro desse passeio náutico que é oferecido em Tutóia. No passeio é possível fazer a cata de caranguejo. Você vai realmente conseguir visualizar ali uma oferta muito grande de caranguejos que é tão tradicional no Maranhão e ainda poder catar o seu próprio caranguejo. Além disso, não podemos deixar de mencionar a revoada dos guarás. Para quem não sabe, os guarás são aves tradicionais da nossa região, que eles têm uma coloração avermelhada e fazem uma revoada belíssima no entardecer, próximo ao pôr do sol. E no Delta, a gente tem um cenário excelente para conseguir visualizar essas revoadas que nos encantam. Os guarás, eles têm a coloração avermelhada exatamente pelo hábito de comer caranguejos, que no Maranhão eles têm essa coloração avermelhada, um tipo de caranguejo com a coloração avermelhada, e essas aves se alimentam desse caranguejo e com o passar do tempo elas vão ficando vermelhas. E a gente consegue realmente ver no Delta as revoadas que são bastante encantadoras. Então, estando lá, não deixe de fazer esse passeio no pôr do sol para conhecer um pouco melhor sobre a revoada dos guarás, tão tradicional dessa região. A pesca esportiva é também um segmento que vem crescendo cada vez mais no Delta. Por ter uma grande concentração de manguezais, que é considerado o berço da vida marinha, nessa região a gente consegue encontrar diversos tipos de peixe que são buscados para quem pratica a pesca esportiva. E como falamos de Lençóis Maranhenses e Delta das Américas, não podemos deixar de mencionar na Rota das Emoções. Esse roteiro, para quem não conhece, é um roteiro integrado que liga os 3 estados, Maranhão, Piauí e Ceará. No Maranhão é possível visitar, através da Rota das Emoções, os Lençóis Maranhenses e também o Delta, fazendo ali a divisa com o Piauí. A Rota das Emoções é hoje um roteiro bastante procurado para quem gosta de fato de contato com natureza e aventura. Esse roteiro é comercializado nas principais operadoras e ele pode ser feito a partir de 6 dias. E, obviamente, dependendo da disponibilidade do seu cliente, ele pode ficar o quanto tempo necessário para conhecer esses 3 estados que ali apresentam os seus principais destinos. No Ceará, através de Jericoacoara, o Piauí com o Delta do Parnaíba e o Maranhão com os Lençóis Maranhenses, que realmente são os principais, é o principal destino do nosso estado. Vamos agora ao sul do Maranhão, conhecer o Parque Nacional da Chapada das Mesas. No Maranhão nós temos 2 parques nacionais, os Lençóis Maranhenses e a Chapada das Mesas, que vamos conhecer um pouco mais agora. Você consegue acessar o Parque Nacional da Chapada das Mesas, a região da Chapada das Mesas, partindo de Imperatriz, a principal cidade com aeroporto com voos regulares das principais capitais do Brasil. Então, estando em Imperatriz, conseguimos iniciar esse passeio que nos levará na região da Chapada das Mesas.
temos 2 cidades de acesso às principais cachoeiras. São mais de 70 cachoeiras catalogadas. E o que nos diferencia das demais chapadas? Vamos começar falando da água, né? Quando a gente pensa em cachoeira, a gente sempre pensa em água gelada. E na Chapada das Mesas a gente tem uma água extremamente prazerosa para banho, que é uma água mais morna, que proporciona um banho delicioso. Além disso, o acesso a essas cachoeiras é feito de forma mais facilitada, o que proporciona também a não restrição de público, ou seja, conseguimos chegar com mais facilidade até essas cachoeiras, o que consegue fazer com que pessoas de diversas idades tenham acesso a esse atrativo que é tão importante no nosso estado. Carolina é a cidade principal que dá acesso aos passeios. Através de Carolina é possível conhecer as principais cachoeiras, é possível conhecer o Portal da Chapada das Mesas, que é um dos principais atrativos também dessa região. Cachoeiras dentro do parque, como a Cachoeira de São Romão, a Cachoeira do Prata, são possíveis de serem visitadas, assim como outras cachoeiras da região, como também o Santuário da Pedra Caída, que é um dos principais atrativos da região. Então, estando em Carolina, além de visitar as principais cachoeiras da região, você também consegue fazer a visita ao Portal da Chapada e outras atividades de lazer, como mountain bike, o stand-up paddle no Rio Tocantins, que é de fato um passeio delicioso, caiaque e práticas verticais. A outra cidade de acesso às cachoeiras é Riachão, que fica também bem próxima a Carolina e apresenta o cartão postal da Chapada das Mesas, que é o Encanto Azul e o Poço Azul. Bem próximo do Poço Azul, também é possível visitar o Encanto Azul, que é um lugar perfeito para banho e para tirar excelentes fotos. Nessa região é possível também fazer caminhadas, trekking, observação de pássaros. É uma região que hoje também vem sendo bastante procurada para esse segmento, birdwatching, que proporciona a vista de pássaros que são endêmicos na região, que de fato você só consegue visualizar ali na Chapada das Mesas. Bom, podemos falar um pouco sobre os nossos principais destinos, os nossos principais atrativos. Deixamos aqui a oportunidade de, caso tenham dúvidas, nos procure no nosso chat, estaremos aqui durante todo o evento para tirar dúvidas. E também, para quem ainda não conhece, o nosso aplicativo, que é um aplicativo extremamente útil com informações de relevância para você que busca informações sobre o Maranhão. O nosso aplicativo está disponível nas principais plataformas, Android e iOS. Além disso, não deixe de seguir nossas redes sociais para que vocês estejam sempre por dentro de informações e dicas sobre o nosso destino Maranhão. Vou deixar vocês agora com um vídeo para que vocês visualizem um pouco disso tudo que eu falei e se encantem cada vez mais com a nossa terra de encantos. O Maranhão é um dos principais encantos do Brasil. Tem história para contar, tem magia, beleza e alegria. O Maranhão tem gente que tece, que borda, que prepara a terra, que pesca. O Maranhão é um estado de alegria. Vasta área localizada entre o norte e o nordeste do Brasil, o Maranhão é bonito por natureza. Em cada pedaço de chão, o estado avança, realizando mudanças e gerando oportunidades para todos. Praias extensas e um acervo arquitetônico de origem portuguesa, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, fazem o colorido da capital, São Luís. Tradição e modernidade convivem em harmonia numa cidade acolhedora, rodeada de mar e brisa. Aqui, os caminhos estão prontos. São Luís é o ponto de partida para outras descobertas pelo Maranhão. Na extensa faixa do litoral, o meio ambiente pulsa, com ricos biomas e áreas de preservação natural. O Maranhão é o Brasil colonial, esculpido nas ruínas seculares de Alcântara. É o imenso e delicioso deserto dos Lençóis Maranhenses. Com suas lagoas formadas pelas águas cristalinas das chuvas. São rios, praias, animais silvestres e paisagens paradisíacas do delta do Parnaíba. Um dos mais belos recortes naturais do mundo. O Maranhão é também cerrado. São cachoeiras, grandes lagoas naturais, corredeiras e aventura na Chapada das Mesas. É o grande Brasil em um só lugar. L'un des plus beaux endroits du monde.
lugares más bellos del mundo. Die Wüste Brasiliens ist definitiv einer der schönsten Plätze der Welt. Não importa a língua, não importa o sotaque. No Maranhão, todos são bem-vindos. Venha conhecer os encantos do Maranhão.